E no Novo Testamento? Como é que Jesus orientou e os apóstolos também? Olha que interessante o que eu percebo no Novo Testamento. A pergunta que se fazia na cultura bíblica, diferente da que muitos cristãos fazem hoje, não é de onde isso veio? A pergunta é, o que isso significa agora? Eu estou colocando porque muita gente fala o seguinte, não, se isso aqui tem origem pagã, então não posso ter, igual o Natal. Como o Natal tem uma origem pagã, então não posso ter. Não, não é essa a pergunta. A pergunta é o que eu faço com isso agora? Qual o significado disso agora? Eu vou dar um exemplo. Você que tem medo de coisas de origem pagã, tá bom? Se quando alguém espirra, você fala saúde, isso é uma prática pagã. Começou com o paganismo. Na época pagã, acreditava que quando uma pessoa espirrava, a alma saía pela boca. Então você tinha que falar saúde para a alma voltar. Só que hoje, quando eu falo saúde com uma pessoa, eu não estou falando isso para uma motivação pagã, porque o símbolo hoje mudou de estrutura. Outra questão que tem símbolo pagão, origem pagã, aliança. Pode estudar aí depois, ver no GPT aí, ou qualquer site, ou IA, a aliança, a origem da aliança é uma origem pagã. Mas hoje, eu não uso a aliança por uma razão pagã. Então, a pergunta que deve nos nortear não é de onde isso veio, é o que isso significa hoje. Porque senão a gente vai cair, gente, num fanatismo sem igual, por exemplo. Você não pode entrar numa farmácia. Sabe por quê? A palavra farmácia vem do grego pharmakeia, que significa feitiçaria. Então você vai entrar num lugar chamado feitiçaria para comprar droga. Então você não deveria. Se você chama, por exemplo, Augusto, Denise, qual outros nomes que eu posso pegar? Eu estou lembrando aqui, Augusto, Denise, Isadora, são todos nomes pagãos. Denise é o deus do vinho, Dioniso. Isadora significa presente de Ísis. Isadora, presente de Ísis. Você não pode ter... Se você fala espanhol, você não pode nem chamar os dias do ano, porque são nomes pagãos, lunes, martes, miércoles, viernes. O nome dos planetas também é pagão, Marte, Plutão. Plutão é o deus dos infernos. Você também não pode se referir aos meses do ano, porque eles também têm origem pagã. Percebeu? Então a gente não pode entrar no fanatismo, nem no liberalismo achando que nada conta, que Deus não se importa com nada. Quando eu vejo os exemplos do Novo Testamento, me chama a atenção algumas coisas. Na época de Jesus, os babilônios, os judeus, quando vieram da Babilônia, eles mudaram completamente o calendário. Os meses do ano agora tinham nomes pagãos. Por exemplo, o primeiro mês, que no calendário judaico antigo era o mês de Abib, às vezes chamado de primeiro mês, agora virou mês de Nissan, que é um nome babilônico relacionado à idolatria. Tamuz era um deus tão terrível, que tem até, acho que é Isaías ou Jeremias que fala, as mulheres de Jerusalém estão chorando por Tamuz, um deus pagão. E o deus pagão deu origem, entrou com o nome do mês referente a setembro. É o mês da colheita da uva. Origem pagã. E eu não encontro no Novo Testamento Jesus se recusando a usar o calendário que os hebreus herdaram da Babilônia. Quer outro exemplo? A língua que Jesus falava no Novo Testamento durante o dia a dia não era o hebraico, era o aramaico. E de onde veio o aramaico? O aramaico veio da Babilônia. A Babilônia, a mãe de todas as idolatrias, a mãe de todas as prostituições, segundo o Apocalipse. Babilônia legou ao povo judeu o idioma, no lugar do sagrado idioma hebraico. Tanto é que nós temos no Talmud vários rabinos discutindo por que o povo de Deus deixou o hebraico para falar o idioma siríaco, que é uma variante do aramaico da Babilônia. Muitos questionavam também. Outra coisa também que na época de Jesus tinha muita origem pagã, o nome, eu falei, né, dos meses do ano, a escrita, o hebraico que eles escreviam na época de Jesus, a forma de escrever o hebraico não era como o paleo-hebraico, não, era com os caracteres herdados da Babilônia.
Então, se fosse para abolir tudo que tem origem pagã, Jesus não aceitaria falar aramaico. Ele só falaria em hebraico. Percebeu? Jesus não aceitaria chamar os meses do ano pelo nome pagão. Jesus também não aceitaria que o Novo Testamento fosse escrito em grego, porque essa também é uma língua que vem do mundo pagão. Então a questão, eu volto, não é se a origem é pagã, é qual o significado daquilo hoje. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês. Olha essa foto aí. Sabe o que é isso? Essa é a famosa festa do Purim. Festa do Purim. A festa do Purim, onde as crianças vestem, igual um carnaval, né, elas vestem fantasias, até os ultra-ortodoxos têm a festa do Purim. Ela nasceu com o livro de Esther, com a história da rainha Esther, quando Mardoqueu conclama todos agora a celebrarem a festa do Purim. Agora, olha que interessante. Embora a festa do Purim seja uma festa de judeus, criada por judeus no contexto da rainha Esther, essa festa trouxe para a cultura judaica muitas práticas do mundo persa. O próprio nome Purim significa sorte em persa, na língua persa. E muitas das coisas que até hoje os judeus têm do Purim beberam na fonte persa. Ou seja, ela não tem origem pagã, ela nasceu com os judeus, mas ela nasceu num ambiente persa e ela traz muita coisa da cultura persa. Sendo assim, o que eu percebo no Novo Testamento de maneira muito clara? Paulo, por exemplo, Paulo faz referência aos Jogos Olímpicos da sua época, que tinha uma conotação pagã muito grande. E Paulo usa aquilo ali como ilustração, ele fala das corridas, ele fala das Olimpíadas, Paulo cita autores pagãos, às vezes, para reforçar o pensamento dele. Então, a minha questão não é se a coisa teve origem pagã, é o que aquilo significa. O que está claro para mim na Bíblia? Por mais que eu respeite a fé católica, por eu não concordar que haja outros intercessores entre nós e Deus Pai, além de Jesus Cristo, ele é o único intercessor, então eu particularmente não vou aceitar gritar "Viva São João!" e soltar um foguete em homenagem a São João. Ou fazer uma novena para São João, ou Santo Antônio, ou São Pedro, seja lá qual santo for. Porque não faz parte da maneira como eu entendo a Bíblia. Percebe? Então eu não gostaria de participar de uma festa assim, colocando um outro intercessor junto a Jesus ou rezando para ele. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu não faria uma homenagem a São João, nem uma homenagem a Santo Antônio, nem uma homenagem a... Não. Agora, o ato de brincar ali, de acender uma fogueira com as pessoas, qual seria o problema? Embora que mesmo assim, eu ainda tenho que tomar cuidado com algo que Paulo falou, e com isso eu vou terminar minha explicação aqui. Evitar o escândalo. Eu vou contar para você que está aqui, talvez já fervilhando o dedo para poder fazer uma nota e me detonando, quem sabe algum católico que ficou chateado de eu falar que não acredito em São João, São Pedro, está desrespeitando os santos da Santa Madre Igreja Católica. Não, não estou falando da minha opinião. Eu estou dando o direito de você discordar de mim, tá certo? Ou você que é evangélico, Rodrigo está falando que pode dançar quadrilha, que contraste, ao mesmo tempo que ele admitiu que tem origem pagã, explicou, e tal, que absurdo, é Babilônia mesmo. O assunto é polêmico, eu reconheço, e divide as opiniões. Mas deixe-me terminar com um assunto igualmente polêmico da época de Paulo, que vai servir de referencial para terminarmos esse diálogo de uma maneira bíblica. Se você tiver sua Bíblia, abra comigo em Romanos capítulo 14. Deixa eu explicar o contexto. Nessa época, aconteceu o seguinte: muitos judeus foram expulsos de Roma na época do imperador Cláudio. Eles foram expulsos de Roma, mas depois de alguns anos, eles voltaram para Roma. E aqueles judeus que foram expulsos de Roma, por instigação de Cristo, então alguns crestos, como diz o Tácito, muitas pessoas pensam que eram judeus cristãos que foram expulsos de Roma, na época de Cláudio. E quando eles voltam a morar em Roma, as igrejas cristãs que eles frequentavam, mesmo as sinagogas que eles frequentavam, que tinha muitos cristãos judeus, agora começou a ter um número maior de cristãos de origem pagã. Entendeu a questão? Antes havia um grupo maior de judeus cristãos.
Mas como eles foram expulsos de Roma, aumentou o número de pagãos, cristãos de origem pagã. E como esses cristãos de origem pagã não tinham as mesmas práticas dos judeus, quando eles voltaram para lá, começou a ter um racha. Um dos rachas era o seguinte: os judeus tinham muito medo de comer carne do açougue de Roma durante a época dos festivais religiosos. Por quê? Essa ideia da comida kasher, como a gente tem hoje, do rabino verificado, muitas dos conceitos de comida kasherut são atuais. Alguns já têm desde a época de Moisés, por exemplo, não comer carne de porco, etc. Mas alguns estilos de comida kasherut, que tem até hoje, não pode colocar o hambúrguer com o queijo junto, não pode usar o mesmo talher para partir o queijo e a carne, tudo isso é posterior à época bíblica, tá certo? Então, nessa época, muitos judeus tinham um outro medo de consumir a carne do açougue, que era a seguinte: durante os festivais religiosos, uma parte das carnes era oferecida para os deuses. E aí essas carnes que sobravam vinham para o açougue para poder vender, para virar dinheiro para os deuses. Então os judeus tinham medo de consumir aquela carne e estar comendo uma carne que foi oferecida a um ídolo. E muitos judeus cristãos tinham o mesmo peso na consciência. Então, quando chegava a época das festividades romanas, eles preferiam não comer carne, só comiam legumes, ou faziam um jejum de carne, igual Daniel. Daniel tem uma época que Daniel recusou comer a carne sacrificada do rei Nabucodonosor e bebeu só água e comeu legumes. Lembra, Daniel? Guarda essa informação que ela é importante. Daniel só comeu legumes. Numa outra passagem do livro de Daniel, acho que é no capítulo 10, se eu não me engano, Daniel fala que durante 21 dias ele ficou sem beber vinho e sem comer carne, porque ele queria entender melhor uma profecia que Deus lhe havia dado. Tá certo? Aqui, ó. Daniel capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso. Nem provei carne, nem vinho, e não me ungi com óleo algum. Então nós temos Daniel tendo essa prática de evitar a carne durante um período. Então muitos judeus e cristãos judeus tinham essa questão. Nessa época não vamos comer carne, para a gente não correr o risco de comer uma carne sacrificada a ídolo. Outros achavam, não tem problema não, porque se eu comer aquela carne, se eu deixar de comer a carne porque ela foi sacrificada a um ídolo, eu estou dando para o ídolo mais importância do que ele tem. Aí a coisa começou a rachar a igreja de Roma. Aí Paulo manda a carta para eles com essa parte que está no capítulo 14 da Epístola aos Romanos. Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, aqui Paulo vai falar de opiniões, não de doutrina. Pegou? Opiniões, não é doutrina. E vamos ver quais são as opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco, come legumes. Aquele cristão de origem pagã fala o seguinte: não, eu posso comer de tudo, está no mercado. Você que é de origem judaica, que está com essa coisinha, só come legumes. Aí Paulo fala o seguinte: quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar quem come de tudo, porque o Senhor o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono, se ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Tem gente que pensa que está falando do sábado. Ele está falando de festividades do calendário ali. Porque se fosse a questão do sábado, Paulo não falaria que ele está falando de discutir opiniões. Ele está falando de questão doutrinária. Ele não está falando de lei moral, ele está falando de opiniões. Questões que não abalam a fé, de usos e costumes. É disso que Paulo está falando. Ele fala, alguns dizem que pensam que certos dias são mais importantes que os demais. Outros pensam que todos os dias são iguais, porque em certos dias eles evitavam comer a carne. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá ação de graças. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come. Portanto, nenhum de vós vive para Deus, que vive para Deus, vive para si mesmo. Ou seja, Paulo resolveu a questão assim, ó, você é cristão em Roma e você acha que pode comer toda a carne do açougue lá, sem perguntar a procedência, eu também sou como vocês, porque Paulo fala, eu não importo com esse negócio se a carne é sacrificada a ídolo ou não. Então, se para você está tudo bem,
tudo bem, coma a carne. Você prefere não comer para não evitar problema? Então não come. Quem come para o Senhor come, quem não come para o Senhor não come, e um não despreze o outro, e ponto final. E em outra situação, Paulo ainda fala: agora, se vai causar escândalo, se vai fazer o seu irmão tropeçar, então é melhor você não comer. Assim que eu faço. Então eu dou o mesmo conselho para você. Se você faz parte de uma comunidade que gosta de pegar uma fogueira, acender, brincar ali, brincar de roda e tudo mais, sem falar viva São João, sem soltar foguete para São João. Aliás, soltar foguete é um negócio ruim para os cachorrinhos também, viu? Vamos parar com esse negócio de queima de fogos, que isso é terrível. Se você gosta de e soltar balão também, não deve, não recomendo. É crime. Mas se você quer brincar ali, uma dança de roda e não vê problema naquilo, tudo bem. Se você vê, não participe. Mas quem participa, não despreze quem participe. E se você viu um católico celebrando Viva São João, respeite o católico na doutrina dele, mesmo discordando, como eu discordo, mas eu respeito. E você que é católico, também não critique o outro porque prefere não rezar para São João. Você reza, fique em paz. O outro acha que não deve rezar, fique em paz. O Senhor, Deus, é que julga os corações. Eu acho que assim nós teremos uma boa maneira de convivência com o assunto. E se for um caso que vai trazer escândalo, então não participe.